72 pessoas estão infectadas com a variante Ômicron aqui no DF. Só hoje, de 39 testes, 33 deram positivo. Os outros resultados eram da variante Delta. Mas um outro ponto já chama a atenção. Então vamos conversar com o repórter Bruno Silveira, que tem as informações, porque Bruno, secretário de Saúde, deu uma previsão aí de uma onda de infecção da variante Ômicron, não é isso? Boa noite. Sim, Vitória, já tem a previsão de que o pico da Ômicron aconteça aqui no DF no começo de fevereiro, ali nos primeiros 10 dias. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Por conta dessa previsão, o secretário de Saúde pediu que a população continue mantendo as medidas de isolamento social, uso de máscara e que evitem se aglomerar, porque a grande preocupação agora é com a velocidade que a variante Ômicron ela se espalha. A taxa de transmissão aqui no DF chegou a 2,12. Então fica o apelo para as pessoas que ainda não se vacinaram que vão aos postos procurar essa imunização, porque 90% das internações de pacientes com Covid dentro da rede pública são de pessoas que não se vacinaram ou então que não completaram ali o esquema de vacinação. E segundo dados da própria Secretaria de Saúde, 167 mil pessoas com mais de 18 anos e 38 mil adolescentes ainda nem começaram esse esquema de vacinação, ou seja, não foram nem tomar a primeira dose. Bom, a Secretaria de Saúde informou agora há pouco como é que vai funcionar o esquema de vacinação das crianças de 5 a 11 anos. As 16 mil doses que estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde aqui para o Distrito Federal já vão começar a ser aplicadas nesse domingo nos 11 pontos fixos que estão espalhados por todo o DF. Como essas doses não vão ser o suficientes para vacinar todas as crianças de uma vez, o público-alvo dessa primeira parte são crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, deficiência ou síndrome de Down e crianças de 11 anos que não têm comorbidades. Bom, os pais ou responsáveis que forem vacinar essas crianças precisam apresentar aí um documento de identificação ou então a caderneta de vacinação. Lembrando que não é preciso nenhum documento de autorização, como por exemplo uma autorização médica para que essas crianças sejam vacinadas. E uma lista completa com o endereço de todos esses 11 postos já está disponível no site da Secretaria de Saúde. Então os pais e responsáveis podem acessar o link saude.df.gov.br e ver onde que estão esses postos espalhados aqui no Distrito Federal. E olha só, segundo a própria Secretaria de Saúde, ela informou que crianças que têm aí, no dia da vacinação lá no domingo, crianças que tiverem um estado febril ou tiverem com febre, elas não devem ser vacinadas. E a expectativa é que todas essas doses cheguem aqui no Distrito Federal já na manhã dessa sexta-feira. Bom, se os pais ainda têm alguma dúvida sobre como é que vai ser essa vacinação, a gente preparou uma reportagem para explicar como que funciona a vacina dentro do organismo de uma criança. Então, vamos ver essa reportagem que a gente preparou para vocês. A vacinação infantil começa domingo aqui no DF. Mas enquanto a vez de levar os filhos aos pontos de vacinação não chega, muitos pais ainda têm dúvidas. Como funciona a vacina no organismo de uma criança? Quem explica é este pediatra. O que vai acontecer é, a partir desse momento, o organismo vai codificar a produção de uma imunogenicidade específica, ele vai produzir uma proteína chamada proteína spike, que vai fazer com que o nosso próprio organismo, através das nossas próprias estruturas, comecem a produzir uma defesa contra o coronavírus. Ela não vai ter nenhuma alteração de DNA, o paciente ele não vai ter nenhum tipo de alteração na sua estrutura celular. A vacina infantil da Pfizer contra a Covid-19 possui uma formulação diferente daquela que é aplicada nos adultos. A dose do imunizante para as crianças é de 10 microgramas, enquanto para quem é maior de idade são 30 microgramas. A Anvisa analisou os dados apresentados pela Pfizer e dentro desses dados eles mostraram que há um perfil adequado de segurança para o paciente. As vacinas elas podem acontecer alguns efeitos colaterais, só que esses efeitos colaterais, em sua maioria, são efeitos colaterais que não são considerados sérios. Os pais de crianças entre 5 e 10 anos que estão querendo vacinar os filhos garantem que a espera não vai mudar a decisão de buscar a imunização infantil. O meu esposo já se vacinou, meu filho de 12 anos, agora falta só meu Miguelzinho. Eu acho essencial sim, ele vai se vacinar sim, porque é essencial para proteger não só a gente, ele, mas os coleguinhas de escola, os avós deles que já são de idade e todos que estão à sua volta.
Mas alguns pais ainda estão receosos em vacinar os filhos com medo de efeitos colaterais. Se vocês puderem, consultem um médico de confiança de vocês, uma pessoa que seja especialista na área de infectologia, antes de tomarem essa decisão irreversível. Eu não vou vacinar meus filhos porque eu tenho as informações que eu preciso e sei que eles estão seguros do jeito que eu entendo que essa pandemia está seguindo. Mas estudos feitos nos Estados Unidos com crianças vacinadas mostram que os efeitos colaterais apresentados foram leves. Nos Estados Unidos foram aplicadas aproximadamente 7 milhões de doses já dessa vacina Pfizer. Dentre desses pacientes foram relatados em torno de 97% dos efeitos colaterais não sérios. Dor local, vômito, cefaleia e que acontecem dentro do primeiro dia de vacinação. Um mundo de 7 milhões de pacientes, nós tivemos 8 casos de miocardite, que é a maior preocupação dos pais no momento. E todas essas crianças, elas evoluíram de maneira clínica favorável. Não tivemos nenhum desfecho mais grave para esses pacientes. E na hora da aplicação, como saber a diferença entre uma vacina e outra? Para evitar confusão, a resposta está na cor dos frascos. Para as crianças, é laranja. E o da imunização de adultos é roxa. O intervalo entre a aplicação das doses também é diferente para o público infantil. São 21 dias entre a primeira e a segunda dose. A vacinação ela é segura, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda a vacinação. Existe uma nota técnica da sociedade que foi lançada no final de 2021, que ela explica de uma maneira muito clara e muito direta sobre os benefícios da vacinação e sobre o perfil de segurança, sobre o perfil de imunogenicidade, de tolerabilidade da vacina e principalmente de reatogenicidade, que são os efeitos colaterais que a vacina pode induzir no corpo. E com o aumento de casos de Covid por causa da variante Ômicron, subiu também a procura por testes para diagnosticar a doença. Preocupados de que faltem insumos para a realização desses exames, os laboratórios já começam a limitar quem pode ser testado. No Distrito Federal, a procura pelos testes gratuitos tem movimentado os postos de saúde. Aqui podem ser testados pacientes com sintomas ou assintomáticos que tiveram contato com pessoas infectadas. Mas para isso, tem que enfrentar fila. Quem decide pagar pelos testes também tem que esperar. E isso quando o exame está disponível. O namorado da minha filha precisou e não tinha. Um amigo que ele procurou e não achou. Melhorou por si próprio, né? Ele não sabe se foi Covid ou foi essa outra gripe. Marcar o teste de Covid nas farmácias também não é tarefa simples. No site de uma das maiores redes farmacêuticas do país, a mensagem é essa aqui. O exame está suspenso até que o estoque seja reabastecido. Só na primeira semana de janeiro, o número de resultados positivos de Covid-19 em farmácias de todo o país superou o registrado em todo o mês de dezembro. Foram mais de 145 mil confirmações. São dados de um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. A associação, que representa laboratórios e clínicas de diagnóstico, diz que a reposição de insumos para os exames está ameaçada. Por isso, a orientação, por enquanto, é limitar a testagem. A recomendação que nós fazemos para as pessoas que têm sintomas leves ou apenas tiveram contatos com pessoas infectadas é que elas façam o isolamento sem a necessidade, então, de se submeterem aos exames laboratoriais. E se não é a Covid, é a gripe que preocupa. O surto da doença no DF tem provocado uma verdadeira corrida por remédios que já começaram a faltar nas farmácias. Um dos medicamentos mais procurados, que não precisa de receita médica, os xaropes, já estão difíceis de serem encontrados. Os pontos de testagem têm ficado lotados. Muita gente com aqueles sintomas que já conhecemos: tosse, espirro, coriza. Se o exame der positivo para a influenza, é hora de procurar um médico e, em seguida, uma farmácia. Com ou sem receita, um dos itens mais procurados em casos de gripe é o xarope. Os xaropes podem agir como mucolíticos, ou seja, eles vão fluidificar a secreção do nosso organismo, facilitando a saída delas.
Eles podem agir de uma forma oposta, ou seja, como antialérgico, fazendo com que essa secreção fique mais espessa, secando mais essa secreção, e podem agir como sedativos, diminuindo aquela irritabilidade, aquela tosse irritativa que a inflamação do vírus pode causar no nosso corpo. Mas a procura está tão grande que nas farmácias, alguns tipos do medicamento estão em falta. Devido à alta procura e à quantidade de prescrição, já temos a falta de alguns xaropes, tais como expectorantes, antialérgicos e antitussígenos, devido esses serem os principais sintomas da gripe. Há 3 dias, Fábio começou a espirrar e sentir calafrios, dores no corpo. A prescrição do médico incluiu antigripais e xarope. Tive dificuldade para encontrar o xarope, né? O xarope eu não consegui encontrar com facilidade. Agora o jeito é, como eu moro distante daqui para lá eu vou passar em várias farmácias. O grande responsável pela alta procura dos xaropes é o aumento nos casos de gripe e influenza. De acordo com a Secretaria de Saúde, na quarta-feira, mais de 11 mil pessoas testaram positivo para a influenza. Na semana passada, o número estava em 5.800 casos, ou seja, o índice praticamente dobrou de lá para cá. Devido ao aumento dos casos de síndrome gripal no país, alguns medicamentos têm faltado de forma pontual. É o caso do xarope e antigripais. A indústria farmacêutica já tem trabalhado para restabelecer o fornecimento. Até lá, a indicação é não se automedicar e tratar os sintomas de forma tradicional. Mantermos os cuidados básicos de todas as viroses, como repouso, lavar o nariz com soro fisiológico, se alimentar bem, dormir bem para que a nossa imunidade se mantenha, beber bastante líquido e, obviamente, ficar atento aos critérios de gravidade. Procurar assistência médica ao invés de ficar tomando medicação por conta própria. Olha, eu vou te falar que não tá fácil, viu? Se não bastassem a Covid e a gripe, a gente também precisa ter cuidado com o avanço da dengue aqui no DF. Esse período quente e seco, quente e chuvoso, é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, o DF está em estado de alerta. No ano passado, o número de casos caiu 68% em comparação a 2020. Foram confirmados 250 casos e 12 pessoas perderam a vida, morreram por causa da dengue. Agora, uma pesquisa por amostragem feita por agentes da Vigilância Ambiental em mais de 26 mil imóveis apontou um índice de infestação do mosquito em 2%, o que é considerado indicador de alerta. Das 33 regiões administrativas, 14 estão com índice de alerta e 6 com risco de surto. Então, nada de água parada em vasos e é sempre bom também evitar entulhos nos quintais para diminuir os focos e reprodução do mosquito, Fica o alerta porque é muito perigoso e a gente sabe que a dengue também mata. E o prédio que desabou lá em Taguatinga, na última quinta-feira, está sendo cercado por tapumes, olha só. Equipes contratadas pelo proprietário do edifício estão isolando a área para reforçar a segurança no local. O pedido foi feito pela Defesa Civil. A preocupação é com os pertences dos moradores que estariam sendo furtados, além do risco de novos desabamentos. Essa rachadura está partindo o prédio ao meio. O monitoramento mostra que todo dia a estrutura se movimenta cerca de 1 centímetro. Agora, gente, um caso lamentável. Uma mulher ofendeu funcionários de uma lanchonete na Asa Norte. O episódio foi filmado e a gente mostra agora. Preste bem atenção nesse vídeo, feito por uma testemunha na fila do drive-thru dessa rede de fast food da 506/507 da Asa Norte. Lixo! Podre o seu atendimento! Bosta o seu atendimento! Segundo informações de testemunhas, no dia em que tudo aconteceu, na última terça-feira, dia 12, que era por volta de umas 23 horas, a atendente ficou abalada, chorou bastante, foi para o canto, voltou depois novamente e mesmo assim a mulher continuou a xingar. No vídeo, a mulher que aparece xingando e humilhando a atendente é uma pensionista da Marinha e também auditora do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM.
Não contente, a mulher que vê a funcionária humilhada, chorando, ainda faz outros insultos antes de ir embora. Analfabeto, cavalo. Como pode, né? É revoltante ver cenas como essa. Bom, em nota, a empresa McDonald's afirmou que é contra qualquer tipo de violência em seus restaurantes. Disse que a franquia responsável por essa lanchonete da Asa Norte está apurando o ocorrido e vai adotar as medidas cabíveis. Nossa produção tentou falar com a agressora, mas não conseguiu. Agora à tarde, recebemos um vídeo do advogado da funcionária que foi ofendida pela cliente. Boa tarde, meu nome é Luiz Antônio Calhau, eu sou advogado da vítima, a senhora Emily. Sou responsável por todas as ações judiciais e extrajudiciais que forem tomadas a partir de agora em relação ao caso concreto. Estamos em diligenciamento buscando identificar corretamente a autora de todos esses fatos, para que assim que for possível tomar todas as medidas judiciais cabíveis ao caso concreto, buscando assim evitar que isso ocorra novamente em qualquer outro restaurante, com qualquer outro funcionário de forma tão injusta e injustificável. É isso. Agora, olha só o susto que o funcionário de uma empresa de telefonia passou hoje à tarde. Ele ficou preso no alto de uma antena na quadra 5 do Parkway. O trabalhador fazia a manutenção preventiva na torre quando passou mal. Olha só que situação. Os bombeiros foram chamados e uma equipe de salvamento teve de subir quase 30 metros para poder socorrer o homem. Ainda bem que está tudo bem. A operação de resgate durou cerca de 1h30. Vamos falar de economia. O DF terminou 2021 com inflação acumulada em 9,34%. Os dados foram divulgados hoje pela Codeplan e a capital teve o terceiro menor índice entre as regiões pesquisadas. Vamos conversar com a Ana Luísa Prazer, que tem as informações para a gente. Boa noite, Ana. Oi, Vitória, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, os índices, os itens que mais tiveram alta em Brasília durante 2021 foi, respectivamente, o etanol, o café moído e também a gasolina. E de acordo com a Codeplan, Vitória, se considerado apenas o mês de dezembro, o DF teve o menor índice do país, 0,46%, enquanto a média nacional ficou em torno de 0,73%. Detalhando ainda mais o comportamento dos preços nos diferentes status sociais aqui do Distrito Federal, de acordo com indicadores calculados aí pela Codeplan, 25% dos mais pobres da capital enfrentaram um aumento aí de 9,05% no preço médio da cesta básica. No acumulado de 2021, os mais ricos tiveram aí uma alta de 9,94%. Essa diferença é explicada principalmente porque a alta da inflação foi puxada pela gasolina, o que indica que as pessoas de renda mais baixa tendem a utilizar o transporte público. E eu volto com você no estúdio, Vitória. Obrigada, Ana, pelas informações. A destinação correta dos resíduos sólidos ainda é um desafio, mas o Distrito Federal está se destacando nesse ponto. O Anuário da Reciclagem de 2021 aponta que o DF é uma das unidades federativas que mais tem comercializado materiais recicláveis. Reciclar para reaproveitar. O lema é preservar o meio ambiente, uma atividade que o DF tem se destacado, em especial pelo empenho e dedicação dos principais atores desse cenário, os catadores. O Centro-Oeste tem uma presença importante nessa recuperação, pois ele representa 12% de tudo aquilo que foi recuperado. E esses dados do Centro-Oeste são impactados diretamente pela atuação dos catadores e catadoras no Distrito Federal. Pois aqui no Distrito Federal, além de cumprirem um importante serviço de coleta dos materiais, os catadores também são remunerados pela triagem desses materiais. Aqui nesse local trabalham 450 catadores de 11 cooperativas. Os resíduos chegam assim, mas a produção mensal de recicláveis depois que eles são separados gira em torno de 1.000 toneladas. Esse número poderia ser bem maior
se medidas simples fossem adotadas. Para a gente atingir esse crescimento, a gente vai ter que contar com toda a comunidade do Distrito Federal, dando a destinação correta para o resíduo dela. No DF, o pagamento das cooperativas é feito de acordo com a quantidade de resíduo separado. Atualmente, a Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal atua com 20% da capacidade total de produção. De tudo que é coletado aqui, somente 40% consegue ser aproveitado, o que afeta diretamente no faturamento dessas instituições e na remuneração dos catadores. No Distrito Federal, a maioria dos catadores são do sexo feminino. Ao todo, são 869 mulheres contra 712 homens nas 20 cooperativas que responderam ao anuário. A dona Zilda é uma delas. Catadora há 27 anos, sustenta a família exclusivamente com a reciclagem. Ela conta que o dinheiro não é muito, mas põe comida na mesa. Dá para sobreviver, a gente vai apertando lá, no jeitinho brasileiro, né? Mas dá sim, dá para sobreviver sim. É um serviço igual qualquer outro. É digno da gente estar botando o nosso alimento dentro de casa. E não custa nada ajudar, né? Bom, a gente mostrou aqui no início do jornal que aumentou o número de casos de Covid no DF, né? Por isso, o zoológico decidiu cancelar a colônia de feras, que estava prevista para este mês. A programação era para crianças de 7 a 10 anos, entre os dias 18 e 28 de janeiro, e oferecia 183 vagas. Vamos torcer, né, para que com o apoio de toda a população, seguindo as regras de segurança, usando máscara, mantendo o distanciamento, logo haja o controle da doença e baixe esse índice de transmissão, né? A gente quer todo mundo em segurança e com saúde, que é o mais importante, né, gente? Então, vamos nos cuidar. A gente fica por aqui, obrigada pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau!